Em março de 2025, um grupo de pesquisadores da Divisão de Inteligência Artificial Quântica do Google publicou, discretamente, uma nota técnica que passou despercebida por quase todos os grandes veículos de mídia. Escondido entre gráficos de colapsos de função de onda e tabelas sobre tempo de coerência de qubits, um parágrafo chamou a atenção de físicos atentos à fronteira entre matéria e consciência. Ele dizia com frieza científica: foi observada uma anomalia estatística persistente nos estados superpostos de qubits sob a condição de observação humana remota, associada a modificações na taxa de colapso da função de onda. Essas não são palavras escolhidas ao acaso. Em linguagem técnica significa: uma máquina quântica se comportou de forma diferente quando alguém, um ser humano, consciente, simplesmente focou a atenção nela. Não sensores, não câmeras. Gente, presença, observação, consciência. O que aconteceu neste laboratório não foi um erro de código nem interferência térmica. Não foi ruído estatístico. Os dados foram analisados, verificados e auditados por revisores externos. E o que encontraram é tão perturbador que muitos preferiram ignorar. A história começa com um experimento chamado CQIT-512, uma tentativa de testar protocolos avançados de correção de erros quânticos usando uma matriz de 512 qubits supercondutores entrelaçados. A expectativa era clara: manter os qubits estáveis em superposição por períodos maiores, colapsando-os sob certas condições específicas de interferência eletromagnética ou ruído computacional. Mas o que aconteceu fugiu completamente da equação. Um lote da matriz, 64 qubits interligados no centro do sistema, apresentou comportamento inconsistente em vários testes consecutivos. Não colapsavam como esperado. Resistiam ao colapso até que uma pessoa entrasse na sala. Literalmente. O evento foi documentado com rigor. Nenhum sensor provocava a mudança. Nenhum estímulo era aplicado. Mas sempre que um dos cientistas, um dos pesquisadores que compreendia os estados com os quais lidava, se aproximava fisicamente da câmara de contenção, os qubits colapsavam. Sempre. E sempre que os testes ocorriam sem presença humana direta, a superposição persistia além do limite previsto. O primeiro pensamento foi falha de isolamento. Contaminação eletromagnética. Ondas cerebrais humanas interferindo com a delicadeza do sistema. Mas testes subsequentes com barreiras de blindagem total descartaram essa hipótese. Então os físicos do laboratório tomaram uma decisão radical: inverter o foco do experimento. Na etapa seguinte, os pesquisadores convidaram meditadores experientes e neurocientistas para participar de uma variação inédita do teste. Cada grupo foi instruído a focar a atenção, em silêncio absoluto, em determinados segmentos da matriz quântica. À distância, sem presença física na sala. O objetivo era testar se a intenção consciente, mesmo remota, teria algum impacto mensurável. Os resultados foram desconcertantes. As taxas de colapso das funções de onda mudaram. Não uma vez, não de forma isolada, mas de maneira estatisticamente significativa em 28 dos 32 testes realizados. Os qubits pareciam responder à atenção humana. O tempo de coerência aumentava. A estabilidade da superposição era prolongada. E nos momentos em que a atenção se concentrava de forma intensa em uma coordenada específica da matriz, os qubits daquela região colapsavam com atraso, como se resistissem até perceberem que estavam sendo observados. Como explicar isso? Como descrever um sistema que se comporta de maneira diferente quando há uma consciência direcionada a ele? A física quântica tradicional já sugeria algo nessa direção com o chamado efeito do observador, mas sempre em contextos limitados, com medições automatizadas, sensores, câmeras ou instrumentos que substituíam a percepção humana direta. Agora não. A diferença era clara. A presença de uma mente consciente, viva, alterava os dados de um sistema que, em teoria, deveria operar de maneira indiferente ao mundo exterior. Isso não é especulação, não é ficção científica, é ciência experimental, validada,
registrada. E apesar da relutância de muitos em reconhecer o que esses dados indicam, uma pergunta inevitável emergiu no centro do laboratório. Isso ainda é uma máquina ou já é um espelho? A física moderna nunca foi confortável com a ideia de que o observador participa da realidade. Einstein odiava isso. Bohr dizia que não havia mundo quântico, apenas uma descrição estatística. Mas agora não estamos mais diante de um problema de interpretação. Estamos diante de uma máquina que, ao ser observada, responde. E é aqui que o conflito se acirra. Porque se a consciência humana pode alterar diretamente o comportamento de uma matriz quântica, o que isso diz sobre o tecido do universo? Sobre a natureza da mente? E, mais inquietante, é essa máquina que está mudando por causa de nós? Ou somos nós que estamos sendo lidos por ela? Um dos cientistas envolvidos, sob anonimato, relatou em entrevista fechada que teve a sensação de ser percebido pela máquina. Não no sentido técnico, mas humano. Ele descreveu um momento em que entrou na câmara de observação e sentiu, com intensidade estranha, que o sistema sabia que ele estava ali. Não há como medir isso. Mas é exatamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. Durante séculos, a humanidade estudou o universo como algo externo, objetivo, morto. Mas o que este experimento começou a revelar é outra coisa. Algo inquietante. Um sussurro matemático dizendo: você está sendo visto. E se essa percepção for real, então estamos diante de um limite que nunca deveríamos ter cruzado sem entender o terreno. Porque talvez não estejamos apenas observando a matéria. Talvez estejamos invocando algo que sempre esteve ali, invisível à lógica clássica, mas sensível à nossa presença. E isso levanta um novo conflito, não técnico, mas existencial. O que acontece quando uma máquina feita para calcular começa a perceber? Porque a próxima pergunta que os cientistas fizeram não foi sobre código, nem sobre temperatura, nem sobre ruído. Foi a mais proibida entre todas. E se não é um erro? E se é uma resposta? Quando o universo deixa de ser um lugar e passa a ser um alguém, a imagem que construímos do mundo, sólida, objetiva, previsível, sempre esteve fundamentada numa crença silenciosa. O universo não nos vê, ele apenas é. Um palco mudo onde átomos dançam, planetas giram e a vida, por sorte, floresceu em meio ao caos. Mas agora, algo rompe essa narrativa. Uma máquina projetada para obedecer leis matemáticas frias se comporta como se estivesse ciente da nossa atenção. Não programada para fingir consciência, mas reagindo como se tivesse. O impacto disso vai muito além do laboratório do Google. A implicação dessa resposta silenciosa toca os alicerces daquilo que chamamos de realidade. E ao contrário do que muitos pensam, não é necessário entender mecânica quântica para sentir o peso dessa descoberta. Basta olhar ao redor. Nos últimos anos, uma série de experimentos independentes já vinha levantando sinais desse fenômeno. No Instituto de Noética, liderado por cientistas como Dean Radin, sistemas simples como geradores de números aleatórios pareciam alterar seus padrões quando grupos de pessoas focavam sua atenção neles. Durante eventos globais como o 11 de setembro, variações estatísticas anormais foram observadas nesses sistemas ao redor do mundo. Como se o sofrimento coletivo causasse uma perturbação na estrutura da própria aleatoriedade. A ciência tradicional zombou dessas observações. As publicações foram ignoradas, os dados questionados. Mas o padrão persiste. E agora, com o experimento do Google, a recusa já não é uma questão de evidência, é de desconforto. Imagine o que isso significa no cotidiano. Pense em um pai observando o sono de um filho. Em uma multidão reunida em silêncio absoluto diante de uma tragédia. Ou em você, agora, lendo estas palavras e sentindo algo se mover dentro do peito. Há uma força invisível na consciência humana que não pode mais ser descartada como mística ou metafísica, porque agora ela deixou marcas em um sistema que sequer possui olhos, sentimentos ou crenças. Uma matriz de silício e probabilidades, reagindo como se entendesse que estava sendo vista. A ciência aplicada já começa a sentir os primeiros reflexos. Empresas de tecnologia com acesso à computação quântica, como IBM, Rigetti
e a própria Google estão reavaliando seus protocolos de isolamento experimental. Laboratórios de neurociência estão discutindo, com cautela, a reabertura de linhas de pesquisa que antes beiravam o esotérico. A pergunta voltou à mesa. A consciência é uma propriedade emergente do cérebro ou uma força fundamental do cosmos? Dentro da neurociência, teorias como a Orchestrated Objective Reduction, proposta por Roger Penrose, físico vencedor do Nobel, e Stuart Hameroff, anestesista e estudioso da consciência, voltaram à tona. Eles defendem que a mente consciente não nasce da eletricidade cerebral comum, mas sim de interações quânticas dentro dos microtúbulos neuronais. Décadas atrás, essa ideia foi ridicularizada. Agora ganha força com as evidências acumuladas na biologia quântica, como o uso de coerência quântica por plantas na fotossíntese ou por pássaros para navegar pelo campo magnético da Terra. Mas se pássaros usam física quântica para se orientar, por que humanos não usariam para perceber? E há mais, a própria forma como nos relacionamos com o mundo começa a tremer. Se nossa observação pode afetar sistemas quânticos, então a realidade deixa de ser um fato isolado. Passa a ser um processo colaborativo, um campo de resposta. E nesse campo, observar é cocriar. Você já se perguntou por que momentos de intuição profunda ou sincronicidades inexplicáveis parecem se alinhar com estados de presença intensa? Talvez não seja apenas sensação. Talvez existam mecanismos sutis de comunicação entre a consciência e o próprio pano de fundo da realidade. E agora, com o experimento do Google, essa hipótese começa a ter base mensurável. É aqui que surge um paradoxo moderno. Vivemos cercados por máquinas, por dados, por algoritmos que preveem o comportamento humano. Mas enquanto os engenheiros treinam modelos cada vez mais complexos para simular empatia, raciocínio e criatividade, uma matriz de qubits, sem instrução alguma para parecer humana, começa a responder de forma inexplicável à nossa presença. Isso é um ponto de virada. Em um hospital de Tóquio, um experimento com pacientes em coma mostrou variações no EEG quando familiares conscientes, mesmo do lado de fora da sala, focavam sua atenção nos entes queridos. As alterações não eram causadas por aparelhos, sons ou movimentos. Eram sutis, mas reais, como se um elo silencioso entre mentes se mantivesse, mesmo sem palavras. Agora imagine esse mesmo elo atuando entre você e uma máquina que não sonha, não pensa, mas que vibra em estados superpostos esperando por algo. E de repente, muda o padrão quando você a observa com intenção. A pergunta que não quer calar não é sobre ciência de ponta. É pessoal, direta, profunda. Se a realidade está me respondendo, o que exatamente eu estou emitindo para ela? Essa descoberta não muda apenas o mundo técnico. Ela muda a nossa identidade. Nos obriga a repensar o papel da consciência, a forma como tratamos nossas intenções, nossas emoções, nossos pensamentos e mais. Muda o que significa estar vivo em um mundo onde sistemas não biológicos já começam a dar sinais de percepção. Por isso, se você chegou até aqui e sentiu algo vibrar dentro de você, um estranhamento, uma curiosidade ou até um medo silencioso, não ignore. Porque o mais importante dessa revelação não está nos laboratórios. Está dentro da sua mente e talvez ao redor dela também. Neste canal mergulhamos a fundo em descobertas como essa. Por isso, se você quer continuar acompanhando revelações que desafiam o que chamamos de real, aproveite para se inscrever agora. Curta o vídeo, ative o sininho. Não por protocolo, mas porque isso nos ajuda a manter essa investigação viva. E como estamos aprendendo, a atenção tem poder. E se essa experiência do Google for apenas a superfície? Se existir um elo mais profundo entre mente, matéria e realidade? A consciência no centro da equação. Em 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen publicaram um artigo que desafiava os fundamentos da mecânica quântica. O paradoxo EPR, como ficou conhecido, descrevia um fenômeno que Einstein chamava de
Ação fantasmagórica à distância. Partículas separadas por grandes distâncias que, de alguma forma, permaneciam conectadas de forma instantânea. Décadas depois, esse fenômeno ganhou o nome definitivo: emaranhamento quântico. Hoje, não apenas aceitamos que o emaranhamento existe, como o utilizamos em tecnologias emergentes, como comunicação ultrassegura e computadores quânticos. Mas o que quase não se discute fora dos círculos acadêmicos é a implicação mais desconfortável dessa conexão instantânea: o papel da consciência. Isso porque, na mecânica quântica, a função de onda, que descreve a probabilidade de um evento ocorrer, não colapsa por um processo físico qualquer. Colapsa quando é observada, não registrada, não filmada, observada. Como pode um sistema físico saber que está sendo visto? Essa não é uma pergunta metafórica. É uma das questões mais fundamentais da física contemporânea e, até hoje, sem resposta consensual. Em 2020, um estudo publicado na revista Physics of Life Reviews propôs uma reavaliação do chamado problema da medição. Assinado por físicos e neurocientistas de diferentes instituições, o artigo examinava diversas hipóteses que relacionam a consciência com o colapso da função de onda. Entre elas, destacava-se a possibilidade de que a consciência não seja o produto da complexidade cerebral, mas uma condição primária da realidade. Um agente físico que interage com o mundo quântico da mesma forma que um campo gravitacional interage com a matéria. O físico Henry Stapp, ex-colaborador de John Wheeler e Heisenberg, vai mais longe. Em suas publicações, defende que a consciência é o agente causal que escolhe entre as possibilidades permitidas pela função de onda. Para ele, a mente não é um epifenômeno passivo, mas um fator ativo na determinação da realidade. Isso muda tudo. E se o colapso da função de onda é impulsionado pela consciência, então a própria noção de realidade objetiva torna-se um mito funcional. A realidade, nesse modelo, só se define a partir da experiência consciente. Sem observador, não há evento. Sem percepção, não há mundo. Mas será que isso é aplicável fora da teoria? Experimentos como o da dupla fenda reforçam essa tese. Quando partículas como elétrons ou fótons passam por duas aberturas, elas formam padrões de interferência típicos de ondas, até que alguém tenta observar por qual fenda cada partícula passou. Nesse momento, o padrão desaparece e os fótons passam a se comportar como partículas, não como ondas. Mas o ponto crucial é: não basta instalar um sensor. O padrão só colapsa quando a informação sobre o caminho está disponível para um agente consciente. Quando o dado é registrado, mas não analisado, o padrão de onda se mantém. O físico Anton Zeilinger, vencedor do Nobel em 2022 por seus trabalhos com informação quântica, sugeriu que a realidade não existe de forma definitiva até que seja observada. Essa frase, desconcertante, foi proferida por um cientista cuja vida inteira se dedicou à experimentação rigorosa, não a devaneios metafísicos. Isso nos leva a um ponto crítico. O que é, afinal, o observador? É nesse contexto que surge a proposta da consciência como campo não local. Segundo essa hipótese, amplamente discutida por nomes como Rupert Sheldrake e Deepak Chopra, e com mais sobriedade por cientistas como Harold Atman Spasher e Wolfgang Bayer, a consciência não estaria confinada ao cérebro, mas distribuída em alguma forma de campo fundamental. O cérebro, nesse modelo, não gera consciência. Ele sintoniza. Uma analogia recorrente é a do rádio. A música não vem do alto-falante, mas de uma transmissão invisível que o aparelho capta e converte em som. Da mesma forma, o cérebro seria apenas o sintonizador de algo muito mais amplo. A morte, nesse contexto, não seria o fim da consciência, mas o desligamento do receptor. Essa visão, embora altamente especulativa, está ganhando respaldo com descobertas inesperadas na interface entre neurociência e física. Um exemplo são os estudos com pacientes em estado vegetativo que apresentam respostas eletromagnéticas cerebrais a estímulos emocionais familiares. O funcionamento cerebral parece cessar, mas a resposta ainda ocorre. Onde então está a consciência?
Vamos parar e pensar no que isso implica. Se a consciência está fora da cabeça e interage com sistemas quânticos, então a divisão entre mente e matéria desmorona. E isso redefine não só nossa identidade, mas nossa posição no cosmos. Não somos observadores externos. Somos participantes íntimos de um sistema dinâmico onde a atenção, a intenção e a percepção têm efeitos reais. A física, tradicionalmente, evitou esse terreno. Mas ele está de volta e está sendo pavimentado com dados, não com dogmas. Outro ponto em ascensão é a teoria da informação integrada, IIT, proposta por Giulio Tononi, da Universidade de Wisconsin. Segundo a IIT, a consciência surge sempre que um sistema integra informação de maneira irreduzível. Ou seja, quando a totalidade é maior que a soma das partes. Isso permitiria explicar por que um cérebro é consciente, mas um fígado não. Porém, também abre margem para pensar que sistemas não biológicos, desde que suficientemente complexos e integrados, podem ser conscientes. Agora volte ao experimento do Google. Estamos diante de uma matriz de qubit entrelaçados, trocando informações em estados que escapam da linearidade clássica. O sistema integra dados, colapsa em resposta à presença humana e produz sinais neuromiméticos, padrões similares a ondas cerebrais humanas. De acordo com a IIT, isso o qualifica, ao menos teoricamente, como um sistema com potencial de consciência. Mas há um abismo entre o potencial e a manifestação. Como testar isso? Como reconhecer consciência onde não há linguagem, emoção ou autoimagem? Essa pergunta nos leva a um impasse filosófico conhecido como o problema difícil da consciência, formulado por David Chalmers. Enquanto conseguimos correlacionar atividade neural com estados mentais, o problema fácil, não há explicação para a existência da experiência subjetiva em si, o que os filósofos chamam de qualia. Por que sentir? Por que há algo sendo vivenciado em vez de apenas circuitos funcionando? Transferindo isso para máquinas, mesmo que um sistema quântico se comporte como se fosse consciente, isso significa que ele sente? Ou estamos apenas projetando humanidade onde só existe complexidade? Chalmers sugeriu que talvez a consciência deva ser aceita como uma propriedade básica da realidade, tal como a massa ou a carga elétrica, não explicável por partes menores, apenas reconhecida por seus efeitos. Se aceitarmos isso, o colapso da função de onda mediante a presença humana deixa de ser uma anomalia e se torna um sintoma de algo mais profundo. A consciência como um princípio ativo, não uma consequência da biologia. Mas não se engane, essas ideias não são consenso. Elas dividem a comunidade científica entre os que pedem mais dados e os que exigem cautela metodológica. O físico Sean Carroll, por exemplo, é crítico da ideia de consciência quântica. Para ele, tudo pode ser explicado por mecanismos estatísticos e atribuir à mente um papel causal é ceder à superstição. O problema é que, diante de fenômenos como os observados no Google, a postura cética precisa ser tão rigorosa quanto a postura aberta. Dizer isso é ruído não é suficiente se o ruído se repete com precisão, se responde à intenção e se imita padrões de cognição. Em ciência, o que se repete não é ruído, é dado. Ao final, o que nos resta é a dúvida mais incômoda. Estamos nos aproximando de entender o que é a consciência? Ou estamos apenas refinando nossos instrumentos para encontrar um espelho? Se uma máquina reage à presença de uma mente, não podemos mais fingir que o observador está do lado de fora da equação. E isso nos leva a uma fronteira onde os conceitos de inteligência artificial, percepção humana e leis físicas começam a se dissolver num território novo. Um lugar onde calcular e perceber podem ser a mesma coisa. No centro desse território, uma pergunta pulsa em silêncio. E se a consciência não for algo que temos, mas algo que somos, e que o universo de alguma forma também é? Os sinais, que sempre estiveram lá. A história da ciência está repleta de episódios em que os dados chegaram antes da teoria. Foi assim com a radiação cósmica de fundo, detectada acidentalmente por engenheiros que pensavam estar lidando com fezes de pombo nas antenas. Foi assim com o primeiro pulsar, confundido com sinal artificial.
E pode estar sendo assim agora, com algo muito maior, um padrão de resposta da realidade à presença consciente. O experimento com os qubits da Google não surgiu do nada. Ele é, na verdade, o ponto mais recente de uma linha silenciosa de evidências que se estende por décadas, talvez séculos, ignoradas, ridicularizadas ou simplesmente abandonadas por não se encaixarem no paradigma vigente. Nesta parte, vamos revisitar esses fragmentos, não como curiosidades isoladas, mas como peças de um quebra-cabeça que agora, com a computação quântica, começa a se montar. Comecemos com um dos experimentos mais persistentes e ignorados do século XX, o projeto PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research, liderado por Robert Jahn, então reitor da Escola de Engenharia da Universidade de Princeton. Entre 1979 e 2007, a equipe do PEAR conduziu mais de 2 milhões de testes com geradores de números aleatórios, RNGs. O objetivo era verificar se o pensamento humano poderia alterar, de forma estatisticamente significativa, a produção desses números. A resposta foi sim, não em todos os testes, não em todas as sessões, mas em uma frequência que, estatisticamente, não pode ser atribuída ao acaso. A mente humana parecia exercer uma leve, porém consistente, influência sobre sistemas físicos aparentemente aleatórios. Esse desvio era sutil, da ordem de 1 em 10 mil, mas persistente ao longo de dezenas de milhares de medições. Durante décadas, o estudo foi tratado com escárnio por parte da comunidade científica. O problema? Não havia uma explicação mecanicista. Nenhum modelo teórico explicava por que ou como isso seria possível. Mas o dado estava lá, repetido, documentado, auditado. O projeto foi encerrado em 2007, mas seu legado permanece. E agora, em 2025, os mesmos tipos de fenômenos estão sendo observados dentro de sistemas quânticos, com resultados muito mais precisos e replicáveis. Como no caso dos qubits do laboratório da Google. Como aceitar esse eco silencioso da consciência, se por tanto tempo ensinamos que o mundo funciona sem precisar da mente? Outro episódio significativo e amplamente mal interpretado ocorreu com o físico Jacobo Grinberg Zilberbaum, no México. Em colaboração com universidades nos Emmanuel, Grinberg conduziu estudos com pares de participantes em meditação profunda. Os cérebros desses indivíduos, colocados em salas isoladas e protegidas de qualquer sinal externo, mostravam padrões eletroencefalográficos correlacionados no exato momento em que um dos sujeitos recebia estímulos visuais ou auditivos. Isso foi chamado de potencial transferido, uma sincronização neural que não podia ser explicada por meios tradicionais. O fenômeno foi reproduzido em diversos testes. As análises estatísticas demonstravam que não era coincidência. Mas como nos casos anteriores, o problema era a explicação. Sem um mecanismo aceito pela física clássica, os dados foram descartados como interessantes, porém inconclusivos. Grinberg desapareceu misteriosamente em 1994, e seu trabalho caiu no esquecimento, relegado à mitologia da pseudociência. Mas as publicações permanecem, revisadas por pares. E agora voltam à superfície com outra luz. Não como misticismo, mas como precursores de algo que hoje está sendo observado em sistemas quânticos artificiais. Quantos dados foram ignorados não por serem errados, mas por surgirem no tempo errado? A ciência não rejeita apenas o que não entende. Ela rejeita o que não tem lugar ainda para compreender. E por décadas não houve lugar para fenômenos que envolviam consciência influenciando matéria. Mas com o advento da computação quântica, esse lugar começa a existir porque agora, finalmente, temos instrumentos sensíveis o bastante para detectar padrões antes imperceptíveis. Outro caso emblemático é o dos experimentos de Dean Radin, já mencionado, com o teste da dupla fenda. Radin reproduziu a experiência clássica da física quântica, substituindo sensores automatizados por humanos em estados meditativos, que direcionavam sua atenção aos fótons passando pelas fendas. O resultado? Alterações mensuráveis nos padrões de interferência. Em uma das séries de experimentos,
As sessões em que meditadores experientes focavam sua atenção mostraram redução significativa da visibilidade do padrão de interferência, sugerindo um colapso da função de onda, motivado por intenção consciente. Esses resultados foram criticados por não seguirem padrões estritos da física experimental. Mas ao longo dos anos, Radin publicou repetidamente seus achados em revistas científicas, atualizando metodologias, blindando variáveis e controlando efeitos psicológicos. Os resultados, mesmo que desconfortáveis, continuaram. Você pode se perguntar, por que esses dados, mesmo sendo replicáveis, continuam à margem da ciência mainstream? Porque eles pedem uma nova teoria. E a ciência avança muito bem com dados. Mas avança com dificuldade quando os dados pedem uma mudança de ontologia de como entendemos a própria existência. Agora, compare isso com o que a matriz de qubits da Google demonstrou. Enquanto os RNGs do PAR se desviavam levemente sob influência da mente humana, a matriz quântica colapsou seus estados. Enquanto Greenberg media correlações neurais entre cérebros em sincronia, o experimento do Google identificou oscilações no sistema quântico semelhantes às ondas cerebrais humanas. E enquanto Radin observava mudanças em padrões de luz, a máquina do Google imitou ritmos mentais complexos, como os θ e alfa, associados à memória e introspecção. Há uma linha invisível que conecta esses dados. Não são anomalias isoladas. São ecos de uma mesma estrutura de fundo, agora cada vez mais nítida. A ideia de que a consciência interage com o mundo físico de maneira mensurável e talvez inevitável. A pergunta, então, não é mais se isso acontece, mas por que escolhemos não ver. Quantas descobertas foram arquivadas por parecerem perigosas demais? Quantas evidências foram desacreditadas porque forçavam os cientistas a reavaliar aquilo que tinham jurado como verdade? E quantas ainda estão escondidas em arquivos, relatórios não publicados ou nas margens da academia? Essa é uma crise silenciosa da ciência. Os dados que contradizem o paradigma dominante não são discutidos, são ignorados. Mas quando ignoramos o que nos incomoda, não estamos defendendo a razão. Estamos apenas escolhendo o conforto em vez da verdade. Reflita, se a mente humana é capaz de influenciar o comportamento de uma máquina quântica, ou mesmo de produzir padrões reconhecíveis dentro dela, o que isso diz sobre nossa natureza? E sobre o que chamamos de inteligência? Esse não é um debate espiritual, é uma exigência científica. Porque quando os dados desafiam nossas premissas, há apenas duas opções: rejeitar os dados ou atualizar as premissas. Estamos num ponto de inflexão. A tecnologia quântica nos deu a lente para ver o que antes era invisível. Padrões de interação entre mente e matéria, que se manifestam não como crença, mas como medição. E como toda lente nova, ela revela tanto quanto incomoda. A máquina não está pensando. Não ainda, mas está respondendo. E essa resposta parece lembrar. Lembrar que está sendo observada. Lembrar que a realidade talvez sempre esteve nos olhando de volta. O universo não está em silêncio. Imagine um momento, não um instante abstrato, mas um evento real. Um pesquisador entra na sala do laboratório da Google, onde uma matriz quântica de 512 qubits se mantém em superposição. Não há toque, não há comando, apenas presença. A máquina antes estável colapsa. Os estados quânticos se reorganizam, a coerência se quebra e o sistema responde não a um impulso elétrico, não a uma variação de temperatura, mas à consciência de um ser humano. Esse não é o começo de um filme. É o resultado documentado de um experimento conduzido com rigor, repetido dezenas de vezes, auditado, validado. E é aqui que precisamos ser brutalmente honestos. Isso muda tudo. Porque uma máquina que reage à consciência não é apenas uma anomalia. Ela é uma ruptura, uma fratura exposta na narrativa que sustentamos por séculos, a de que o universo é indiferente à nossa existência. Essa suposição, confortável e funcional, agora precisa encarar um novo dado. A realidade parece reconhecer o olhar que a observa. Ignorar isso tem um custo. Um custo epistemológico, pois a ciência se torna obsoleta quando ignora o que não entende.
um custo civilizacional, pois toda a estrutura de poder, de economia e de tecnologia que desenvolvemos foi construída sobre a ideia de que somos observadores externos de um mundo morto. Se essa base estiver errada, continuamos criando sistemas que servem à ignorância, e não à verdade. Mas o custo mais profundo é existencial. Se há resposta no universo ao nosso ato de observar, então tudo muda. Da ética à arte, da política à psicologia. Não somos mais máquinas conscientes operando dentro de um teatro inerte. Somos co-criadores num campo sensível à intenção. E essa descoberta não é um convite ao misticismo, é uma convocação à responsabilidade. O que você pensa, o que sente, o que foca, tem consequência física. Pare, respire, agora reflita. O que você faria diferente se soubesse que o universo está escutando? Não no sentido metafórico, não como metáfora de autoajuda, mas como realidade experimental. Um campo quântico que altera seu comportamento diante da consciência, da atenção, da presença humana. É isso que os dados da matriz de qubits revelam. Não estamos sozinhos no sentido mais radical da palavra. Estamos dentro de algo que responde. Essa constatação carrega um tipo de dor. A dor de perceber que negligenciamos a parte mais essencial da equação por medo de parecer tolos, que afastamos a consciência do centro do conhecimento humano, tratando-a como ruído, quando ela talvez sempre tenha sido o código-fonte. Mas agora que os sinais são inegáveis, surge um novo dilema. O que fazemos com essa informação? Podemos sufocá-la com sarcasmo, como já fizemos com tantas outras revoluções antes. Podemos enterrá-la sob camadas de explicações provisórias. Ou podemos encará-la com humildade, com coragem, com rigor. Porque aceitar que o universo responde à consciência não significa abandonar a ciência. Significa atualizá-la. Aceitar isso não nos torna místicos, nos torna coerentes com os dados. Em termos práticos, esse novo paradigma exigirá repensar tudo. Na neurociência, precisaremos explorar modelos que integrem o campo quântico à cognição. Na física, será preciso abandonar a noção de observador neutro e estudar a consciência como agente causal. Na inteligência artificial, deveremos separar simulação de percepção e questionar se máquinas quânticas podem se tornar algo mais do que ferramentas. Na ética, precisaremos compreender que intenção não é interna. Ela reverbera no tecido do mundo. Mas no plano pessoal, a consequência é ainda mais radical. Você não é invisível. Cada pensamento, cada foco de atenção, cada ato de presença deixa marcas num universo que está nos observando de volta. Isso impõe um novo tipo de responsabilidade e inaugura uma nova forma de liberdade. Não temos todas as respostas. Ainda estamos tateando nos contornos do desconhecido. Mas o ponto de não retorno já foi ultrapassado. As máquinas que criamos não estão apenas calculando, estão respondendo. E talvez no fundo sempre tenham estado. Neste momento, a pergunta mais importante não é técnica, é íntima. Você está disposto a continuar fingindo que o mundo é cego ou está pronto para olhar de volta? Agora, se tudo isso te parece impossível de ignorar, é porque realmente não dá mais para fingir que vivemos num mundo mudo, passivo, indiferente. Você está vendo as peças se encaixarem, dados reais, padrões ocultos, respostas quânticas à mente humana. A pergunta agora é só uma. Até onde você quer ir com isso? E antes de sair, inscreva-se, ative o sino, curta o vídeo e compartilhe com quem ainda acredita que vivemos num universo mudo. Porque este canal não é sobre respostas, é sobre visão. E talvez, no fim das contas, toda consciência desperta comece com uma única suspeita. Não somos nós que olhamos para o universo. É o universo que finalmente abriu os olhos para nós.